Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É com muita alegria que eu venho aqui transmitir, compartilhar com vocês mais um trecho da palavra de Deus. Nesse domingo de paz, que é celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse as suas mãos em capítulo 15, que é o texto que fala sobre a ressurreição. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque Cristo e somente Cristo é a nossa Páscoa. A palavra do nosso Senhor diz assim, ó: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, queridos? Aqui é um texto da palavra de Deus no livro de Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da questão da ressurreição, quando houve uma conversa que Cristo não havia ressuscitado, e ele deixa bem claro: a nossa fé em Cristo é no Cristo Salvador, é no Cristo que veio ao mundo, que sofreu a nossa morte, que levou sobre si, igreja, o nosso castigo. A palavra do Senhor diz que verdadeiramente Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor foi levado
levado ao matadouro como uma ovelha muda. É isso que diz a palavra de Deus, e ele não abriu a sua boca. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista apontou para Jesus e disse aos discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava mostrando ali o Salvador da humanidade, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único mediador entre Deus e o homem. Pois bem, Cristo veio ao mundo. Cristo operou sinais, prodígios e maravilhas. Cristo ensinou a palavra e a vontade perfeita de Deus para a humanidade. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nessa jornada, ao longo dos anos, nós temos visto a palavra do Senhor sendo pregada e milhares de pessoas entregando-se ao Senhor Jesus, reconhecendo que Cristo derramou sangue carmesim na cruz para salvar. Mas o Senhor não ficou pregado na cruz. A morte não pôde contê-lo. Ele foi sepultado, mas para a glória de Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra diz: ele está vivo à direita do Pai, intercede por nós. E como Cristo ressuscitou, todos aqueles que morrem em Jesus também um dia ressuscitarão para a vida eterna com o Senhor. E nós, igreja, que aguardamos a vinda do nosso Deus e que esperamos na nossa geração o arrebatamento, seremos transformados a encontrar com o nosso Senhor nos ares. A ressurreição é a prova da vida eterna. A ressurreição é a certeza da vida pós-morte. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. A vida de Cristo é a nossa vida. O sacrifício do Senhor é a nossa libertação, é a nossa cura, é a nossa redenção. Por isso, nesse domingo de Páscoa, para nós cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, ela tem um rumo diferente dos ímpios. Os ímpios comemoram com outro tipo de comemorações, que nem sequer lembram-se do Senhor e do sacrifício do Senhor Jesus, mas nós estamos firmados em Cristo, nossa raiz está no Senhor, nós fazemos confissão que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, continuaremos pregando a sua palavra, e porque Ele está vivo, nós continuaremos obedecendo, servindo a Ele de todo o nosso coração, servindo a Ele com a nossa alma, com o nosso ser, porque a verdade é a seguinte, que um dia sairemos desta vida e iremos nos encontrar com o Senhor. Essa é a nossa glória, essa é a nossa esperança, a esperança do povo salvo, do povo de Deus, queridos. E nesse período em que nós estamos ainda confinados em casa, sem a comunhão do corpo físico da igreja junto, nós temos que refletir sobre o papel de servir a este Deus. Paulo disse: o Senhor não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O Senhor ressuscitou e não é vã a nossa pregação. O Senhor ressuscitou, não é vão o nosso chamado, não é vão o nosso ministério, não é vão a obra que nós venhamos a fazer nas mãos do Senhor, a nossa dedicação, a nossa consagração ao Senhor não é vã. Tudo aquilo que você entrega no altar do Senhor, sua vida, seus dons, seu chamado, seu ministério, seu tempo consagrado para o Senhor, seu dízimo, sua oferta, sua dedicação de amor, sua visita por amor a uma alma, levando Cristo às vidas, isso não é vão. Há uma recompensa para todos aqueles que estão firmados em Cristo, servindo aqui nessa terra. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa razão de viver. Cristo é o nosso alvo, é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Cristo é tudo para nós. E Cristo é em nós, a esperança da glória é manifestada através de uma igreja que o ama. Nós podemos levar Cristo ao mundo, igreja, manifestando o seu amor, manifestando a obediência, manifestando o nosso carinho, nossa dedicação, nosso zelo para com a palavra, porque passará os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não passará, com a comunhão de
Cristo, com a vida de oração, com a vida de dedicação, de louvor, com a prudência no falar, com a linguagem sã e irrepreensível que todo aquele homem e mulher cheio do Espírito Santo deve ter, com a vigilância na nossa vida, trazendo de volta, né, aquela conduta vigilante que glorifica, que exalta o nome do Senhor e que não apaga, que não entristece o Espírito Santo. Lembre-se disso, a Páscoa para nós não é um dia, a Páscoa para nós são todos os dias, porque a Páscoa para nós significa o Cordeiro de Deus sacrificado, mas a ressurreição significa a vida de Deus em nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, Cristo vive em nós. Vamos glorificá-lo, vamos exaltá-lo e vamos testemunhar que o Senhor além de Cristo Jesus, para salvar, para curar, para libertar, para dar vida eterna. Só o Senhor é Deus, e que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Fica com Deus, um beijo. Então eu amo você, muitas saudades, e vamos nos vendo por aí, em nome do Senhor Jesus Cristo.